Boa tarde, amigos e amigas do Facebook e YouTube. Quem nos segue, canal Velho Pardal, sabe que a gente está num novo projeto de um seguidor solar. E de onde para cá trabalhamos no atuador, onde está quase concluído. Então vamos fazer um vídeo para vocês mostrando como fabricar, como confeccionar um material reciclável. Não é nada difícil, apenas tem que seguir certos princípios para que no final não haja surpresa, ou seja, não fique com má qualidade. No YouTube tem muitos modelos, mas o material que nós costumamos empregar é material reciclável. Então, se adquirir material apropriado para fazer peças, é fácil demais. Complicado é quando você aproveita recicláveis, mas com uma boa dose de boa vontade, a gente consegue chegar a bom termo. Ok, gente? Vou mostrar para vocês então. Conforme já foi dito, confeccionado 100% com material reciclável. Estamos nesse patamar. Vamos nos limitar apenas a mostrar como podemos fabricar essa peça. Em seguida a gente fará outro vídeo, no caso atuador vídeo 02, para que a gente faça teste, senão o vídeo fica muito longo. Aqui na sequência de enumeração demos errado aqui, aí ficou 13204, mas na legenda está tudo conforme o nosso propósito, que é mostrar o material empregado. Item 01. Zero dois é a camisa externa do sistema telescópico, tubo diâmetro 25 mm por 1,60 mm ou 1.600 mm. Aliás, 1.060 mm, corrigindo. Abro aspas para comentar que esse comprimento está um pouco acima do necessitado. Mas quando a gente estiver fazendo teste, eu vou dizer por que ele foi feito numa dimensão maior que o necessário e pode ser cortado. Item 03. Barra roscada galvanizada, diâmetro meia polegada por 1 metro. Item 04. Camisa interna, diâmetro 20 mm por 1.100 mm, material galvanizado ideal, por causa da ferrugem. Lembrando a vocês que, tanto na camisa do sistema telescópico, como nessa camisa interna, esse é o externo, né, a camisa fixa. Então, nos dois casos, ideal que o tubo tenha 1,5 mm de espessura, não precisa mais que isso. De 1 mm não é prudente por causa da soldagem, eventual necessidade de solda, aí dificulta. Base, item 5, eu não desenhei, mas a gente pode mostrar na prática. Nós vamos mostrar na prática. Base para fixar motor, confeccionada em cantoneira L 3/4 por 1/8, pedaços com 120 mm. Item 6, também não precisa desenhar, porque eu vou mostrar na prática. Articulação para aprisionar atuador no seguidor solar. Item 7, o terminal feito com balança de automóvel é no extremo, na ponta do atuador, onde vai aprisionar na grade do seguidor solar. É alguma coisa, porque o nosso sistema já foi mostrado no outro vídeo, ele vai fazer 4 movimentos.
o tradicional leste-oeste, o nascer e pôr do sol, e o norte-sul. Aí por conta disso há necessário de fato de um terminal, uma articulação que ela faça esse movimento periférico, também já foi dito isso. Observação: o conjunto atuador está programado para um seguidor solar com painéis de 330 watts, inicialmente 3 unidades. Por conta disso, estamos confeccionando com bastante robustez para que não haja surpresa, óbvio. E antes que a gente dê continuidade, deixa por aqui fazer nossos agradecimentos aos colaboradores do nosso canal. Informei no último vídeo que o assunto seguidor solar é um mundo novo para mim, é um terceiro desafio e tem certas nuances que é preciso de fato sermos orientados. Então a moçada aqui que vou citar tem conhecimento, porque uns trabalham com isso, outros pesquisam profundamente. Inicialmente, o Dr. Vlad Manaus, que está sempre aí nos dando dicas. Cleiton Autonomia 12 volts, aqui do município, que vai fazer a parte de automação. Eu não tenho conhecimento de eletroeletrônica, meu forte mais é a parte mecânica. Não conheço de tudo, mas conheço alguma coisa, dá para fazer isso. CSA Solar, Engenheiro Carlos, que tem empresa no ramo de instalação de sistema solar, que também nos orienta. O Sambol também, que tem nos dado informações preciosas. E quem mais incomoda é Israel Solar, que também tem muito conhecimento e alguns detalhes, até para iniciar eu precisei que ele me informasse. Então, de posse das informações do citado, a gente está aí desenvolvendo. Quando a gente for fazer, quando entrarmos no vídeo 02, por ocasião dos testes, vamos nos referir às orientações de Israel. E Luiz Rio de Janeiro, que esqueci o sobrenome dele, mas é um seguidor do canal da gente, que está sempre também, vez ou outra, colaborando com os nossos trabalhos, sempre nos dando algumas orientações, sugestões, etc. A todos vocês, mais uma vez, meus agradecimentos. E também não posso deixar de cumprimentar os grupos Eólica, Fotovoltaica, Energias Renováveis, novamente Israel Solar, Só e Vento Soluções Sustentáveis com André, Estado do Ceará. Como foi dito no começo da locução, vamos focar apenas o assunto seguidor solar Fabrico. Então aqui em cima da bancadinha temos todos os componentes, porque já foi feito, atestamos exaustivamente. Aí de posse disso a gente ficou com a consciência que podemos sim fazer o vídeo, na certeza de que vai dar certo. O atuador solar, conforme o material já descrito, compõe-se com esse material, ou desse material. Essa é a articulação que vai sustentar a camisa externa, a camisa fixa, no caso, esse tubo mais grosso. Não precisei desenhar, porque se você visualizar, você percebe que é uma coisa simples. Ele precisa de fato fazer essa articulação, que é para acompanhar o curso da grade, ou da moldura. Aí no caso ele tem uma particularidade, porque como foi dito, como o nosso sistema vai articular leste, oeste, norte, sul, aí precisa ter dupla articulação, ele precisa fazer isso e isso. Essa é a basezinha fixadora do motor, que também é uma peça simples. Nós vamos mostrar na prática como é que ela vai ser empregada. E o fabrico que está simples, né? Você precisa apenas providenciar um tubo cujo diâmetro
interno permita que a camisa fixadora possa entrar. Aqui, terminalzinho, que deve ser de balança de automóvel. De direção não tem esses dois parafusos. Que vai ser muito interessante no nosso projeto. Inicialmente a gente tentou fazer esse sistema, ou seja, a instalação do motorzinho, com o emprego de um par de flange, esses flanges aqui. Mas tem certas situações, em determinadas peças, que exige torneiro mecânico, ou usinagem. E o custo é muito alto da mão de obra de usinagem. Então, ao instalarmos essas duas pecinhas, ficou havendo uma derivação muito forte, ele ficou descentrado. Por mais que nos esforçássemos, não conseguimos tirar essa descentração. Aí foi quando nos veio a ideia de fazer isso. Providenciarmos um caninho, cujo diâmetro interno permite a barra roscada de meia. Tudo bem, tecnicamente falando, não é correto você soldar nada na ponta do eixo, mas esses motores são motores usados, então se ele tiver problema, se ele entrar em pane, a gente não vai mandar consertar, a gente compra outro, porque no reciclável é baratinho. Por conta disso, até por falta de opção, tivemos que fazer assim. Agora, o ponto assim culminante desse caso, da instalação, do aproveitamento desse motor, esse eixo precisa ficar rigorosamente centrado. Ele não pode de forma alguma ficar fora de centro. Por isso que quando se emprega o serviço de usinagem, aí fica fácil você fazer essa centração. Então eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento para que você consiga fazer centrado. Você consegue, assim, se seguir o passo a passo do que vou orientar, do que vamos orientar, você consegue um mínimo de 95% de centração. Então já é o suficiente para que não haja problemas por ocasião do seu funcionamento, da sua operação. Quando você for providenciar essa soldagem, há um detalhe que você não pode desprezar. Você tem que dar uma conicidade na rosca sem fim ou na barra roscada de meia, para que o diâmetro da conicidade fique igual ao diâmetro do eixo do motor. Porque procedendo assim, aí de fato você consegue uma centração o mais aproximado possível. Vamos simular com esse parafuso, já que aqui está concluído. Então, suponhamos que esse parafuso seja o mesmo diâmetro do eixo. Me parece que era isso mesmo, 8 milímetros ou 5,16. Então, aqui também, eu já fiz na furadeirinha, já aproximei. Ele tem exatamente 5. Se você olhar por aqui frontalmente, você percebe, não sei se eu estou mostrando bem, que eu estou na posição contrária ao celular. Mas você percebe que ele está, de fato, com conicidade a olho nu perfeito. Então, esse diâmetro igual a esse, ou como se fosse o eixo do motor, a hora que você usar esse procedimento e soldar, ele não vai ficar descentrado. Descentrado seria você fazer assim. Aí você não teria como acertar o centro dos dois, né? Então, procedendo assim, você consegue. Se você dispõe de uma maquininha dessa, furadeirinha de bancada de pequeno porte, você consegue fazer a conicidade facilmente. Se não conseguir, aí o plano B é você fazer na própria morsa. Daqui a pouco eu mostro. Então vamos inicialmente fazer uma leve demonstração de como pode ser feito na máquina, na furadeirinha de bancada. Você coloca a sua rosca com um pedaço, né? Lembrando que lá no motor é um pedacinho de 40 milímetros, no máximo. Mas você tem que pegar a peça inteira para depois você cortar no tamanho que você vai precisar.
Lembrando que esses discos de 4 polegadas e meia, você tem 3 modelos. Esse de 1 milímetro, que chama até para cortar inox, mas na verdade ele corta qualquer coisa, porque ele é próprio para corte. Esse de 1/8, ou seja, 3 milímetros, que ele já suporta mais uma atuação na face. Esse não, esse só pode usar frontalmente, só para corte. Se você fizer isso com ele, fatalmente ele quebra, ele fragmenta e ele acidenta. Então apenas nesse sentido pode usar ele, avançando, cortando, não usa esse aqui. Então esse sim, ou desbaste, ou esse de 3 milímetros. Então a máquina, a lixadeira já está com um de 3 milímetros. Então o que você faz? Você inclina a lixadeira, um pouquinho só. Com a lixadeira levemente inclinada, você consegue fazer a conicidade com a centração mais aproximada possível. Mas vai que você não tem essa furadeirinha de bancada, mas tem uma lixadeira que foi mostrada agora, de 4 polegadas e meia, pequena. Tendo a lixadeira, você já resolve. Aqui já está pronto. Vamos pro outro lado. Então você tem a lixadeirinha que comentamos, né? Você coloca na moça sem prender, assim, que fica como se tivesse um canal. Aí você pega a sua lixadeirinha, vai esmerilhando e rodando, para que você vá encontrando o centro automaticamente. Se eu for até essa mesma situação, vai demorar. Então esse é o princípio. Coloca aqui, vai rodando e esmerilhando. Depois você compensa alguma eventual falha aqui por cima. E sempre conferindo, até que alcance a medida já informada. A conicidade igual a o eixo do motorzinho que estamos empregando. Outra dica muito importante é, já que você, se vai seguir o nosso, se tem um motor desses, né? Para que, como já foi dito, você consiga o máximo de centração e precisa de fato fazer isso que fizemos, porque aqui dentro tem um pedaço de rosca, conforme eu disse. Um pedacinho de rosca de 40 milímetros e esse tubinho que é igual a esse, que permite que o seu tubo de meia, aliás, a sua barra roscada de meia entre. Beleza. Então se você vai adotar esse mesmo princípio, você precisa, a cada ponto, você der cada ponto de solda, você dá uma esfriada no motor, que é para não danificar o seu interno. Dá um ponto, joga água abundante. E assim você mantém frio o eixo do motor, não pode soldar continuado. Eu vou estragar esse parafuso só para dar um exemplo para vocês. Olha os olhos, gente. Então você centra bem, combinando com os diâmetros, e abre o arco.
Feito isso, você já joga água urgente. Aí você, conforme fizemos, para que a gente conseguisse a centração, ponteia um lado, né? Aí você faz o lado inverso. Mas você não ponteia já, você apenas dá o primeiro ponto, dá um toque no seu motor para que ele possa, o motor energizado, né? Dá um toque nele para que ele vá para o verso. Aí você sente se ele girou centrado ou se fez empeno. Se ele demonstrou empeno, aí você dá uma pancadinha. Se ele está com empeno, você dá uma pancadinha e bota o motor para rodar até que você sinta. Tudo bem, você tirou o empeno, vai que ele empenou para baixo, né? Aí você dá o empeno no verso, retifica, dá um ponto no verso. Então, sem deixar de jogar água no eixo. Aí você liga o motor novamente e conclui que ele está centradinho nesse sentido, nesse e nesse. Mas aqui, nesse lado que não tem ponto, ele precisa vir para a direita um pouquinho, você dá uma pancadinha. Aí centrou, aí roda. Se ele rodar centradinho, rodar bem certinho, aí você dá o terceiro ponto. Terceiro ponto, não precisa mais dar ponto, né? Dá o terceiro ponto. Aí volta a rodar. Continua centradinho, aí você dá o quarto ponto. Pronto, então dando os 4 pontos e ele ficou ali, se houver algum empeno, um eventual empeno, você dá uma pancadinha nele enquanto está com pouca solda, porque ele permite o deslocamento. Aí feito os 4 pontos, você confirma se ele está de fato centradinho, aí você vai aumentando os pontos, nada de soldar continuado, você vai aumentando os pontos e conferindo. Se em algum momento ele demonstra excentricidade, você pode usar uma espécie de baliza aqui de lado, na moça, né? Para que ele faça um giro paralelo à sua baliza. Ok, está sem pena, aí você vai aumentando a quantidade de solda, molhando e conferindo. Porque quando ele estiver totalmente soldado, aí é mais difícil você puxar. E o eixo do motor não é confiável, você dê muita pancada. Então é preciso que haja esse alinhamento enquanto tiver pouca solda. Então quando você fizer isso assim, aumentar o volume de solda, e foi corrigido os empenos, aí já não vai mais haver risco de empeno. Desde que você vai fazendo continuado assim, não solda contínua. Pontos, um ponto, outro ponto, até encher. Feito isso, você faz o acabamento, conforme está aqui. Aí você está com tudo preparado. Essa peça pronta, a barra roscada no lugar. Então é hora de você preparar essa peça. Essa é uma parte que você não pode desprezar também, tem que ter muito cuidado. Então como é que você faz? Qualquer folga que você deixar aqui, ele vai trabalhar assim, descentrado. Então não se faz necessário que ele fique bem apertadinho aqui. Também quero comentar que o tubo que você arranjar, você adquirir, se ele não ficar justinho na barra roscada, daqui é só um exemplo, né? Daqui é folgadinho. Ele não deve ficar com tanta folga assim não. Aí você abre ele, sangra, como a gente chama. Você sangra ele e na moça dá uma fechadazinha para ele ficar mais justinho. Esse, por exemplo, estava com esse problema. Aí fizemos isso, sangramos e apertamos mais ele para não ficar com muita folga. É bom que haja uma pequena folga, porque ele fica uma espécie de autocompensador. Algum eventual empeno, ele compensa na pequena folga. Tudo bem, então você está com o seu eixo pronto e esse conjuntinho aqui pronto. Então, preparar para fazer essa peça, você tem que fazer o seguinte. Vai que seu tubinho está com uma leve folga, aí você pega latinha, cerveja ou refrigerante, aí envolve a ponta do eixo, assim, uma espécie de bucha, para tirar aquela folga. Isso é momentâneo, é só até você, pronto, aí vai que ficou apertadinho.
Pronto, suponhamos que ficou apertadinho, né? Agora vamos comparar com o motor. Aí ficou apertadinho. Você já tinha feito o seu pino, o seu furo. Lembrando, esse furo para o pino, que está aqui é pino com pilha, mas alguém chama de contrapino. Então ele não pode exceder a 5 milímetros de diâmetro. Por quê? Porque esse eixo tem 12,75, se eu não me engano. Se você for, vamos chamar 12 milímetros, ele tem 12 milímetros. Se você faz um furo de 5 milímetros, você fica com 3,5 para cada lado, porque 3,5 mais 5, 7, 5, 12. Então o eixo não vai ficar enfraquecido. Enquanto se você fizer um furo de 6 milímetros aqui, fica pouco material, já que a barra é fina, e ele pode quebrar com o tempo. Então assim o risco de quebrar é menor. Aí beleza, você botou a buchinha de lata conforme mostramos, ele entra apertadinho, você coloca o seu pino. Deixa eu botar o pino. Entrou apertadinho, coloca o pino. Deixa eu ver para o outro lado, se ele entra tudo. Beleza, colocou o pino, está ajustadozinho com a bucha. Aí é quando você prepara esse material. Primeiro, você faz um caninho assim, caninho que entra nesse tubo, aliás, nesse não, no outro. O primeiro exemplo foi para o caso de aprisionar o motor no eixo. Agora a segunda camisa. Você providencia um tubo cujo diâmetro interno esse se acomode. Isso daqui tá montado, é fato, mas antes você primeiro bota o tubo, coloca o seu motorzinho aprisiona essas peças que tem 120 milímetros de comprimento, e essas barrinhas, essas 3 barrinhas, você só dimensiona elas por último. Você coloca o motor, coloca as 3 barrinhas, está bem centradinho porque tem a bucha aqui que está apertadinho, aí você vê o tamanho dessas barrinhas. Então coincidentemente foram barras de 25 milímetros, mas essa cota deu-se porque aqui nós deixamos uma folga para entrar com a chave, apertar. Então feito isso, você fica com a certeza de que está bem centrado. Então quando rodar ele não vai dar essa... Ele está fazendo isso porque ele tem uma folguinha proposital, né? Para tirar eventual empeno. Mas se fizer tudo a rigor, conforme estamos mostrando, não vai ter problema de forçar o motor ou o eixo. Falamos de motor limpador de para-brisa, camisa externa do sistema telescópico com essas medidas, barra roscada galvanizada meia polegada por 1 metro, camisa interna diâmetro externo 20 milímetros por 1.100 milímetros, material galvanizado de preferência. Base para fixar motor em cantoneira L 3/4 por 1/8, pedaços com 120, é o que estávamos mostrando agora, para garantir a centração no tubo telescópico fixo. Articulação para aprisionar atuador, também mostramos. E o terminal da balança de automóvel também mostramos.
Então, gente, com relação a fabrico do atuador, mostramos tudo para vocês. Se algum seguidor ou inscrito tiver dúvida, basta nos consultar no canal que a gente orienta, a gente faz o possível para ajudar vocês. Vamos encerrar esse vídeo e fazer outro já mostrando ele atuando lá no seguidor solar. A todos vocês, meus agradecimentos por estar aí sempre com a gente, nos prestigiando. Espero que as explicações tenham sido as mais claras possível. E se lhes foi interessante esse trabalho ou esses trabalhos, peço por gentileza que compartilhem, deixem seu like. Também, se não foi interessante, deixe seu dislike e nos diga onde é que houve a falha, para que a gente possa corrigir no próximo vídeo. Ok, gente? Muito obrigado. Ótimo final de dia para todos.